Olá, boa noite. O Realidade de hoje fala de um assunto extremamente importante, principalmente para aqueles que são pais de filhos pequenos ou adolescentes. A gente vai falar aqui dos exames de imagens, muitas vezes necessários para um diagnóstico preciso, como raio-x, tomografia, entre outros. E eles são mesmo muito importantes, só que muitas vezes não paramos para pensar nos efeitos nocivos dos raios que eles emitem. Por isso é necessário confiar no médico que pediu ou não este exame, porque ele sim avalia a realidade, ou seja, a importância e custo-benefício de se fazer esse tipo de exame. Não há criança que resista a um bom desenho animado. E na casa da Raixilane não poderia ser diferente. Ela, que é mãe do Enzo, de 6 anos, e do Lucas, de 3, sabe o quanto é gostoso ver os pequenos assim, tão unidos. Mas não pense que essa tranquilidade dura o tempo todo não, viu? É que eles também são parceiros na hora de aprontar. A Rai conta que um belo dia, os meninos resolveram brincar de pular da cama dela para um colchão que estava no chão. Ela havia acabado de pedir que parassem com a brincadeira quando Lucas caiu de mau jeito e começou a chorar compulsivamente sem conseguir levantar. Imediatamente, o menino foi levado ao hospital. Uma pediatra atendeu, não tinha ortopedista de plantão, pediu um raio-x e ela desconfiou que tinha quebrado o braço, mas não tinha certeza. Pediu para ir para casa, aguardar até no outro dia cedo, que o ortopedista estaria de plantão no outro dia, às 7 horas da manhã. Então, nós retornamos no outro dia, o médico olhou o exame, pediu para tirar mais um, por causa da posição do braço, ele não conseguia ver, direito. E aí, no segundo exame, ele conseguiu visualizar que o braço dele havia quebrado. Pois é, o Lucas precisou ser submetido 2 vezes à radiação emitida pelos aparelhos durante os exames para finalmente receber um diagnóstico preciso. Na hora de acompanhar o pequeno durante o raio-x, a Rai ainda lembrou da importância da proteção contra os raios ionizantes. Ela até recebeu o colete, mas o protetor de tireoide... Fiquei preocupada se teria uma proteção no pescoço também, e ele disse que não havia necessidade. Aí eu perguntei, e o Lucas, não tem uma proteção assim para o corpo dele, já que vai tirar o raio-x só do braço? Aí ele falou assim, não, o Lucas não pode usar porque vai atrapalhar o exame. Daniel Carvalho, que é técnico em radiologia há 40 anos, revela que os equipamentos de raio-x têm um sistema que permite direcionar mais o raio conforme a área que vai ser exposta à radiação. Mas a orientação dele é absoluta quanto à proteção. O recomendado é que todo adulto que for acompanhar uma criança no momento do exame, ele tem que estar na sala, tem que estar protegido também. Tá? A criança vai ser protegida a área que não vai ser radiografada e o adulto vai ficar com o protetor de tireoide e o avental de chumbo. Parece uma armadura, mas essa é a proteção utilizada para evitar que outras partes do corpo sejam expostas à radiação desnecessariamente. Tanto o colete quanto o protetor de tireoide são revestidos de chumbo. Para auxiliar nos diagnósticos, as tomografias e os raios-x se tornaram exames cada vez mais solicitados pelos médicos. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, enquanto em 2008 o volume de exames realizados em pacientes de até 19 anos era de 225 mil, no ano passado esse número saltou para 466 mil procedimentos. No total, foram mais de 350 milhões de exames de imagem realizados só nos últimos 10 anos. Entre os estados que mais registraram aumento no pedido desses exames está o Espírito Santo, com uma alta de 466%, Rio de Janeiro com 420%, Acre com 351%, Santa Catarina com 249% e Mato Grosso do Sul com 214%. Sempre se soube que radiação ionizante em excesso pode produzir efeitos deletérios à saúde do ser humano. Ocorre que nos últimos 10 anos dobraram-se o número de exames de imagem que utilizam essa radiação, sendo que a população de crianças e adolescentes no mesmo período não dobrou. Então concluímos que eventualmente possa estar ocorrendo uma solicitação exagerada de exames e quando ela é exagerada não há necessidade de fazer.
De olho nesse exagero, a Sociedade Brasileira de Pediatria promoveu a campanha Image Gently. O objetivo é conscientizar profissionais de saúde, técnicos em radiologia e também pais e responsáveis para o uso racional desses procedimentos. A pediatra Natália Dias explica que é preciso ficar atento. Segundo ela, o uso indiscriminado desses exames pode ser ainda mais nocivo para a saúde de crianças e adolescentes, já que ainda estão em fase de desenvolvimento. Quando você recebe esse efeito constantemente, em grande quantidade, ele pode ser nocivo, porque ele pode alterar as células e isso pode alterar a multiplicação das células, gerando até câncer, se essa radiação for muito alta. Então, a gente tem que pesar muito risco-benefício. No caso de uma indicação médica, se for bem indicado, a radiação não é nociva. Se for um exame isolado, né? Agora, se você usa indiscriminadamente isso no futuro pode sim favorecer proliferação de células cancerosas no corpo. Esse seria o maior risco. E aqui no estúdio eu recebo o pediatra Edwin Tito. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Carol. Esse é um tema bem importante, né? A gente falar um pouco sobre esses exames, porque a todo momento as famílias elas se deparam com essa necessidade de fazer um exame com os filhos, né? E por que alguns profissionais, eles ainda insistem na possibilidade de que você não precisa cobrir algumas partes do corpo com aquela... É uma placa de chumbo? Isso, uma proteção de chumbo. É importante essa proteção? É muito importante. Por quê? Se você pega uma criança que vai fazer um raio-x, por exemplo, um raio-x de tórax, que é para ver se está com algum problema pulmonar, respiratório, é muito importante você proteger algumas regiões vitais da criança. Quais são elas? Por exemplo, nós temos aqui uma glândula que chama glândula da tireoide. É uma glândula responsável do nosso metabolismo, faz a gente ficar mais esperto, às vezes mais tranquilo. Então, essa glândula precisa ser protegida. As nossas gônadas, por exemplo, as meninas, os meninos, a parte reprodutora precisa estar protegida também. Então, essas duas regiões precisam sempre estar protegidas. E quando a mãe vai acompanhar a criança para fazer o exame, ela precisa ter toda essa proteção, não somente a região, mas todo o seu corpo. Porque a radiação ionizante nos nossos ossos pode alterar também as células que ficam dentro dos nossos ossos, a nossa medula também. Isso então, é muito se o pai importante. permanece na sala, ele também precisa... Precisa proteger. E se naquele momento eles não tiverem essa proteção, você tem que pensar duas vezes se vai fazer esse exame ou não, porque é fundamental a proteção. Não adianta você resolver um problema e causar um segundo problema. E que tipo de problemas são esses que podem ocasionar? Quando você tem uma criança, a gente fala que a radiação ionizante ela é muito preocupante quanto mais cedo uma pessoa tem, mais criança, mais pequena. Por exemplo, uma criança menor de 2 anos, ela tem muitos riscos, porque a radiação a gente sabe que ela é somatória e acumulativa. Então, assim, conforme o tempo vai passando, a radiação que ela recebe vai se acumulando no corpo da criança. Ou seja, o problema não vai aparecer naquele momento. Sim, com certeza, no futuro. Alguns estudos falam, por exemplo, a literatura americana fala que 20 a 30 mil cânceres que surgem anualmente são devido à radiação ionizante. Um estudo australiano é um pouco antigo, mas estudou as crianças. E vê que as crianças que têm contato com a radiação, raio-x, tomografia, aqui fazendo uma observação grande, a tomografia é o maior vilão desses exames de imagem, porque uma tomografia pode chegar a ser mais ou menos 250 raio-x, só um exame de tomografia. Então, está relacionado ao câncer infantil, câncer dos ossos, as leucemias. Esse estudo australiano mostrou que as crianças que têm uma radiação mais frequente na sua vida, desde muito pequeno, têm uma chance 24% maior de ter um câncer infantil. Ou seja, é um risco muito grande. É um risco muito grande. Não vale a pena correr esse risco. Não vale a pena a gente correr esse risco. E muitas vezes os pais chegam no consultório, quero fazer um exame, né? Quero fazer um raio-x. Eu acho que é importante a gente deixar claro aqui para os nossos pais que estão vendo essa reportagem que é muito mais importante que o exame de imagem é o exame físico, né? O pediatra examinar, ver como é que está a parte pulmonar, então ele escuta o pulmão para ver se tem alguma alteração, se tiver algum quadro respiratório alto, examinar, ver, ouvir, ver as vias respiratórias, a garganta. Isso é muito importante, o exame físico. E o exame de imagem, como ele mesmo diz, é um exame secundário, é um exame complementar se for necessário. Outro dia uma mãe chegou para mim e falou, doutor, meu filho está com uma pneumonia e precisa fazer um novo raio-x. Uma chapa do pulmão. Uma chapa do pulmão. Eu falei, mas ele está melhor?
A febre já melhorou, ele está melhor. Sim, mas falei, por que você precisa de um raio-x? Ah, mas eu quero ter certeza. Eu falei, não, Quero o ver. raio-x não vai te mostrar certeza. O mais importante é ele estar bem clinicamente. E aí a gente faz esse apelo, né? O pediatra tem que estar examinando o seu filho. A gente fala que até o 1º ano tem que ter uma consulta pelo menos mensal, né? Porque o pediatra que conhece seu filho não é o médico da emergência que vai conhecer o seu filho, porque ele vai ver o seu filho uma vez na vida e muito capaz de ele pedir exames desnecessários. E depois de 1 ano, cada 2 meses, depois dos 2 anos, cada 3, 4 meses, porque é fundamental a participação do pediatra aí nessa investigação. E nesse Ou seja, exame. a frequência ao ir frequentemente ao médico vai evitar esse tipo de exame, né? Com certeza, com certeza. E a gente tem que estar preocupado e não trazer um novo dano para o nosso filho, para o nosso paciente, para a nossa criança. E os pais, eles têm que confiar muito nessa relação médico-paciente e o pediatra fala, não precisa fazer esse exame. O exame tem que ser indicado por um especialista e não pela família que quer tirar, às vezes, uma ansiedade, uma preocupação desnecessária. Agora, o adulto, ele também tem problemas que pode ocasionar com relação a esse tipo de exame, né? Sim, Que sim. tipo de problema? Vamos dizer que o adulto, ele tenha, mas não sabe que está ali desenvolvendo um câncer ou algo. Pode acelerar o processo de algum tipo de doença no organismo ou não? Não vejo relação de acelerar um processo, mas, por exemplo, o adulto é muito comum ele fazer raio-x de extremidades. Torceu o pé, torceu a mão, algum trauma, né? E o raio-x, ele é um vilão? Ele é, mas ele não é tão vilão, por exemplo, como a tomografia. Então, mesmo no adulto, existe uma chance menor de uma consequência. Não se esqueça que eu falei no comecinho, a radiação ela é acumulativa. A nossa maior preocupação é na criança pequena, porque se ela começa desde cedo a ter uma radiação, ela vai ter muitas sequelas lá no futuro. E não só pensando em oncologicamente, em outras doenças. Porque a radiação, ela acomete dentro do osso, que é a medula, e a parte exterior também do osso. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande. Então, assim, o adulto, não vejo muita relação com essas doenças secundárias. Quando uma criança, por exemplo, bate uma cabeça, quando uma criança faz um trauma, hoje existem muitos scores que falam assim, que criança deve fazer um exame de imagem ou não. Existe uma ferramenta de qualidade que vem lá do Canadá, os Estados Unidos, a gente está usando aqui no Brasil, que chama Choose Wisely, que são, quando você deve fazer um exame de imagem, o custo-benefício que tem aquele exame de imagem. Aí pega as crianças que caem, por exemplo. Eles colocaram um score que se a criança estiver vomitando demais, se a criança estiver com alguma alteração neurológica, sim, deve fazer, mas se não tiver nada disso, não deve fazer o exame de imagem. Não se esqueça que uma tomografia são mais de 250 raios-x de uma vez só. E você está dando uma complicação desnecessária futuramente para a nossa criança. Os exames de imagem são importantes para um diagnóstico correto, mas é preciso avaliar a real necessidade deles, já que os efeitos da radiação são cumulativos no organismo. E é importante também verificar se a calibragem dos equipamentos está adequada para cada paciente. Pesquisas da Aliança para a Segurança Radiológica em Imagem Pediátrica mostraram que a cada 1.000 crianças, 200 vão desenvolver tumores ao longo da vida, mesmo sem nunca terem sido expostas a raios ionizantes. Depois de passar por um exame de tomografia, os riscos de uma criança desenvolver câncer podem aumentar até 0,05%. O número pode parecer baixo, mas é necessário considerar que ao longo da vida, os efeitos da radiação são acumulativos e podem causar problemas mais sérios no futuro. Por isso, a campanha também alerta sobre a importância de adaptar a dosagem da radiação dos aparelhos conforme o paciente. O que se orienta é que se façam os exames apenas com o advento da necessidade de fazê-los e com a regulagem dos aparelhos para cada tipo de corpo. Uma criancinha pequena precisa de menos irradiação e aí nós conseguimos a mesma qualidade de imagem do que um adulto maior que precisa de um pouco mais de radiação. Nada é mais importante do que ter a certeza de que os filhos estão bem, não é mesmo? É por isso que quando eles apresentam alguma dor, os pais têm pressa em resolver o problema. A Patrícia é uma dessas mães cuidadosas e se preocupou quando a Ana Beatriz começou a acordar de madrugada com fortes dores na perna.
E daí eu resolvi marcar o ortopedista para levar ela para ver se tinha necessidade, né? Na minha consciência tinha necessidade de fazer um raio-x para ele verificar o que estava acontecendo com ela. É muito comum que os pais já cheguem no pronto-socorro ou até em uma consulta pedindo o médico para pedir os exames desnecessariamente. E muitas vezes é por falta de conhecimento, por insegurança, muitas vezes por uma falta de conversa do médico com o paciente, explicando que não há necessidade de pedir aquele exame. A Patrícia chegou ao consultório certa de que o raio-x traria todas as respostas, mas o diagnóstico médico foi dado depois de o especialista explicar o motivo pelo qual não indicaria a radiografia. Daí ele fez os exames, verificou que realmente a dor que ela sentia era só do crescimento, porque ela não tinha nenhuma dificuldade ou desvio na hora de andar, que eles observam tudo, né? E ele não quis expor ela, ele achou que era desnecessário uma radiografia. E assim, eu nunca tinha pensado nisso, porque é tão normal você chegar no médico, o médico pedir uma radiografia, que a gente até esquece que existem riscos, né? É também sobre essa consciência de pais e profissionais de saúde que a campanha aborda. Para a pediatra Natália Dias, o médico que se atenta mais ao exame físico do paciente pode fazer toda a diferença e evitar exposições desnecessárias aos exames que emitem radiação. É muito importante que o médico faça um exame físico bem feito, e o exame físico ele já responde muitas coisas, né, pra gente. A gente diz que a clínica é soberana. Então, quando o médico sabe direito a história do paciente, o que está acontecendo, ele seguramente já pode saber se precisa ou não indicar um exame. E às vezes isso evita essa exposição desnecessária. Quem está atenta a isso também é a Cláudia Ferman, mãe do Pedro, que tem 13 anos. Teve uma situação que um dentista, pediu o raio-x da boca e nem ia colocar aparelho. E simplesmente pediu. E aí eu me recusei, não quis fazer não, porque ele mesmo já tinha me dito, olha, o aparelho vai ser só daqui 3, 4 anos. Falei, então para que o raio-x? A Cláudia conta também que acha importante a troca de informações entre paciente e médico para favorecer o uso de outros recursos que levem a um diagnóstico. Sempre que a gente precisa ir ao médico e o médico pede um raio-x, eu falo, olha, ele já submeteu a um procedimento desse há X meses. E aí o médico procura fazer um outro tipo de diagnóstico, usar uma outra ferramenta, porque realmente a gente não acha muito adequado fazer sem um espaçamento grande, né, razoável para diminuir essa exposição. Então, necessidade de fazer o exame? Faça o exame. Não há necessidade de fazer o exame? Não se faz o exame. E que os aparelhos estejam regulados para cada pessoa que vai entrar na realização do exame. E aqui no estúdio a gente continua a nossa conversa com o pediatra Edwin Tito. Nós estávamos falando no primeiro bloco sobre os malefícios e problemas que podem ocasionar aí a exposição excessiva, né, dos exames de imagem, né? E logo no início, antes dessa matéria, nós falamos sobre a importância da calibragem desses equipamentos. É importante por quê? A gente sabe que a nossa tecnologia hoje nos oferece essa calibração. Então, hoje, quando uma criança vai fazer um exame de imagem, você tem, através do peso e da superfície corpórea, de você avaliar o quanto você vai jogar de radiação para a avaliação dessa imagem. Por exemplo, a tomografia, que é o exame maior vilão que a gente tem conversado aqui. A gente pesa a criança, a gente vê quanto de radiação, e hoje está comprovado que a gente consegue dar somente 10% da radiação que a gente daria há muito tempo atrás, por exemplo, porque a gente consegue economizar e dar uma imagem. E as pessoas devem estar perguntando, mas a imagem vai ser boa? A imagem vai ser boa, vai ser adequada para que aquela criança ou que aquele médico solicitou aquele exame. Mas a calibração é fundamental. Então, antes de fazer um exame, as mães estão me olhando nesse momento perguntando, é fundamental você falar, essa máquina está calibrada para o peso do meu filho, pelo tamanho que ele tem, porque isso é fundamental, porque imagina, se você consegue dar uma radiação 90% menor para o seu filho,
com esses softwares mais modernos, para esses equipamentos mais modernos. Isso é muito importante nos dias de hoje, Carol. Faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença. Hoje, se os pais eles têm exames que já foram realizados, é importante sempre manter o pediatra atento, porque nem sempre essa criança ela vai, ou seja, ser examinada pelo pediatra dela, né? Pode ser que vá num pronto-socorro, um pronto-atendimento, e esses exames são realizados. É importante passar para o pediatra esse resultado ou a chapa? É muito importante você sempre falar para o pediatra ou médico que está atendendo, olha, meu filho fez um exame semana passada, um exame de imagem, porque isso é uma barreira. A gente diz que a educação da família, a educação dos pais, é uma das maiores barreiras também, esse conhecimento. A gente ficou um pouco preocupado no começo desse programa, quando a gente falou assim, que ele traz uma demanda, muitas vezes, né? Quero fazer uma chapa, quero fazer um exame de imagem. Ansiosos, mas esse conhecimento ser transmitido para os profissionais que estão ao redor dessa criança é muito importante também. Isso evita exames desnecessários, não somente de imagem, laboratório, outras pesquisas que não são necessárias naquele momento. São outros exames também, São né? outros exames também. São importantes. Nós estamos falando um pouco sobre essa questão da imagem, mas às vezes é necessário, né? Se faz necessário esse tipo de exame. Sim. Então, qual é o intervalo ideal para que isso aconteça? Existe um intervalo? Isso é uma pergunta muito interessante. As pessoas perguntam, mas quanto tempo? Eu fiz um raio-x Quanto tempo, né? Não existe esse tempo. O que é fundamental é aquilo que a gente disse no começo. A avaliação física é importante. Existe necessidade desse exame? Se existe necessidade, a gente vai fazer. Lembra do exemplo do raio-x que eu te falei? Existem crianças que não estão melhorando. Então, assim, é aquela criança que você fez um diagnóstico de uma pneumonia e se passaram 3, 4 dias e ela não melhorou, ela piorou. A febre piora, a tosse piora. Algumas vezes essa criança vai ter que fazer sim. Então é importante acompanhar junto a avaliação clínica e a avaliação secundária, que são os exames. Quando há piora clínica, o exame ele é necessário. Ter intervalos, isso eu acho um pouco difícil de dizer, mas é importante sempre a avaliação do pediatra antes de decidir se vai fazer um novo exame ou não. Em que momento os pais eles precisam trocar de opinião profissional médica? Eu acho que é importante o pai sentir confiança no que o pediatra está lhe falando. Então, assim, ó, nós vamos fazer esse exame porque ele não melhorou. Quando existe já essa relação médico-paciente, ela é quebrada, quando não existe essa... Hoje a gente fala, durante essas reportagens, você viu que os nossos exames de imagem têm aumentado, duplicado nos últimos anos. E quando a gente olha o nosso perfil de crianças, elas não aumentaram nessa velocidade. É uma preocupação muito grande, porque se pede exames demais. Hoje se examina cada vez menos clinicamente, né? Eu falo que a relação médico-paciente, ela cada vez está menor, então uma consulta que tinha que ser de 45 minutos, 1 hora, ela se transforma em 5 minutos, 10 minutos, e os exames aumentaram muito. Então, o exame assim, seria uma fuga para essa falta de atenção? Muitas vezes, a atenção que a mãe precisa, que a criança precisa, é o exame físico detalhado, é você mostrar para ela, está vendo aqui, mãe, a garganta está bem, está vendo o pulmão aqui, está tudo bem, mas isso a gente tem se perdido e muito mais, olha, vou pedir uns exames para ver se está tudo bem. E eu acredito que a gente está indo para um caminho que não é o certo. Então, quando existe esse tipo de caminho, de relação, é importante buscar uma segunda opinião, né? Os exames necessários começam a mostrar que aquela relação ela não está sendo muito boa, efetiva entre médico e paciente. Então, acho que é importante. Essa anamnese que é tão importante, né? Essa avaliação, que tipo de elementos ela precisa conter, né? Não, realmente esse doutor ele fez uma boa anamnese no meu filho. Que tipo de perguntas ele vai fazer? Quando você chega no seu consultório, é fundamental você conhecer o antes. Então, assim, como foi a saúde dessa criança, como está o calendário vacinal, desde o parto. Quando a criança chega lá no consultório, o histórico familiar, os antecedentes, né? Então, você vê se fez alguma cirurgia, se fez uma alergia, se tem alergia a algo, como essa criança nasceu, se ela ficou internada, se tomou leite materno. Isso é muito importante você fazer todos esses antecedentes históricos. E a partir desse momento você começa uma nova história, que é a nova queixa da mãe. Meu filho está com tosse, parte respiratória, e você passa para a terceira fase, que é o exame físico. Se você for pensar isso, dá para fazer em 5, 10 minutos? Não dá. Não dá. Não dá. Então, a gente
fala que a consulta tem que ser pelo menos aí uns 45 minutos, 1 hora, para que você tenha tempo suficiente para buscar todas as informações que você precisa e para fazer um exame mais criterioso, mais detalhado do seu filho. Eu acho que com esses 45 minutos, a chance de se pedir um exame secundário, ela é bem menor. É bem menor, porque agora o médico conhece o paciente. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade de estar aqui conosco. Eu te agradeço pelo convite, para a gente é um privilégio. E sempre consulte o seu pediatra em casa, mãe. Se você está com dúvida, se você deve fazer ou não esse exame, ele é a melhor pessoa para tirar essa dúvida. Excelente. O Realidade fica por aqui. Eu aproveito para te lembrar que você pode ver essa entrevista e outras no nosso site novotempo.com/jornalismo. Boa noite para você. Até o próximo programa.